Você tem colocado a sua saúde em primeiro lugar? E o devocional de hoje é daqueles que não passam a mão na cabeça de ninguém. Talvez você começou o ano com uma meta de melhorar a sua saúde física, sua alimentação, e talvez isso foi desandando no meio do caminho, mas hoje estamos praticamente no meio do ano e precisamos retomar, voltar ao foco daquilo que colocamos em meta. E eu estou usando todos os dias esse devocional aqui, Deus Minha Essência, da Kátia Regielli. E esse devocional aqui é muito rico em conhecimento, ele edifica muito a nossa vida. E o tema de hoje é: seu corpo é a ferramenta e não o obstáculo, tá bom? E já pega a sua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. O comentário do devocional diz assim: nosso corpo é o único instrumento físico com o qual podemos servir, cuidar, amar e cumprir com o nosso propósito. Se ele falha, tudo é impactado. Não há ministério, chamado ou vocação que se sustenta com um corpo adoecido por decisões desconectadas da vontade divina. Um corpo que despreza o natural e consome constantemente alimentos ultraprocessados sobrecarrega órgãos, desregula emoções e afeta até mesmo a clareza emocional. Não é exagero, é conexão entre o que comemos e o que pensamos, entre como nós sentimos e como tratamos o nosso organismo. Isso é muito verdade. Nós estamos numa geração que se alimenta da pior forma possível. Pessoas que preferem alimentos rápidos, que são feitos em minutos, do que se dedicar um pouquinho mais para poder fazer um alimento de verdade, né, que é alimento saudável. E isso tem trazido várias consequências para muitas pessoas, né? Doença, hoje o número de doenças está grandíssimo e a gente não pode negligenciar aquilo que Deus fez para o nosso bem, porque o nosso corpo em si glorifica Ele. Sem saúde a gente não consegue sustentar o ministério, sem saúde a gente não consegue sustentar o nosso chamado, sem saúde a gente não consegue estar de pé. Então é por isso que temos que levar realmente a sério, falar não àquilo que é necessário falar. Quando o nosso corpo ele é muito adaptado, quanto mais alimentos ruins nós comemos, mais alimentos ruins queremos comer. Entende? Quanto mais comemos alimentos bons, que melhoram a nossa saúde, mais vamos querer comer. Então, assim, o nosso corpo ele é adaptável. Olha só o que diz aqui, ó. O jejum, por exemplo, além de ser uma prática espiritual de renúncia, é um treino de domínio próprio que nos ensina a dizer não à boca para aprendermos a dizer não ao pecado. Quando você resiste ao impulso de comer algo por fé, está treinando o seu espírito para resistir a impulsos maiores. É por isso que o autodomínio é um fruto do espírito. É preciso coragem para mudar hábitos e não só força de vontade. Olha só o que diz aqui. Cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade. Treinar, fazer exercício, isso não é vaidade em si. Tem muitas pessoas que falam, ai, mas é vaidade. Não é vaidade, é necessidade. A sua saúde, ela precisa, depende disso. Tem uma vez que eu fiquei um tempão sem treinar, acho que um mês sem treinar. E quando eu voltei a treinar, eu passei mal. Parece que minha pressão caiu e eu fiquei meio tonta, assim. Literalmente passei mal porque meu corpo desacostumou com o treino. Então, o nosso corpo em si, ele é antifrágil. Quanto mais a gente treina, mais forte o nosso corpo fica. E quanto menos nós treinamos, mais fraco o nosso corpo fica. Por isso que às vezes você sente dor nas costas, por isso que às vezes você sente dor no joelho, por isso que às vezes você sente dor nos braços, nas articulações, porque você não está se fortalecendo. Olha só que interessante. Comer o que vem da terra é honrar o Criador com o que Ele mesmo nos entregou.
o que se descasca, o que se colhe, o que nasce e frutifica. Tudo isso foi pensado pelo o Eterno para nos manter saudáveis. Presta atenção, quem negligencia a sua saúde fecha a porta para propósitos que exigem energia, clareza e disposição. Quando alguém te oferece alguma coisa, será que você tem um autodomínio, domínio próprio, de falar sim ou de falar não? Essa responsabilidade é totalmente sua. Ninguém vai chegar e vai cuidar da sua saúde por você, ninguém vai colocar vitaminas no seu corpo por você. Essa responsabilidade é sua, ninguém vai levantar toda manhã para treinar por você. É você que vai ter que criar esse hábito de cuidar da sua alimentação e de cuidar do seu exercício. O devocional de hoje é literalmente para abrir os nossos olhos e entender o peso da responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Porque se hoje sofremos com algum tipo de doença, algum tipo de problema de saúde, foi justamente por conta dos sims que falamos para alimentações ruins. E aqui nesse devocional, eu gosto muito que aqui também tem um trecho de oração. E eu vou fazer aqui a oração por você. E antes disso, comente aí embaixo uma frase assim: meu corpo é ferramenta e não um obstáculo, tá? Comente aí: meu corpo é uma ferramenta e não um obstáculo. E na oração de hoje é assim: Senhor, meu corpo é teu templo. Dá-me sabedoria para escolher o que me nutre, disciplina para rejeitar o que me destrói e consciência para perceber quando estou violando os limites que estabelecestes para a minha saúde. Que minhas escolhas reflitam o meu compromisso com o teu propósito. Amém. Esse foi o devocional de hoje. Amanhã vamos estar aqui juntinhos novamente e eu te espero. Um beijo. Deus abençoe.